Deus é maravilhoso. Pode todo mundo te desamparar. A Bíblia diz que até a mãe pode esquecer da gente, que é muito difícil. Mas o nosso Pai jamais te desampara. Gostaria que você sentisse esse amor de Deus essa noite. É sobrenatural o amor de Deus. Há um versículo na palavra onde Deus fala com a gente, Ele diz assim: a quem vocês vão me assemelhar? Quem há parecido comigo? E Ele mesmo responde, Ele diz: não há na terra Deus como eu, que sabe o começo, meio e o fim das coisas. Não há ninguém como eu. Quem fala isso não é o homem, mas quem fala isso é o próprio Pai, Pai da eternidade. Isaías, ele profetizou e ele disse: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Que nós como igreja nessa noite possamos sentir a presença do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há ainda de vir com poder e tanta glória, tanta glória, tanta glória, tanta glória, que o nosso corpo será transformado num corpo de glória, um corpo na presença. Oh, que você esteja preparado nessa noite para o grande amor de Deus, que você esteja preparado. Ninguém poderá nos resistir, se você estiver cheio do amor de Deus, se você estiver cheio da presença, todas as coisas ruins vão cair diante de você. Receba nessa noite o amor de Deus sobre a tua vida, receba do carinho do Espírito Santo. Levanta a tua mão direita para o céu. Paizinho amado, querido e santo, nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor nos amou, e o amor do Pai é incondicional. O amor do Pai, ó Deus, é incondicional, nós sabemos. O Senhor nos ama, mesmo quando estamos fazendo certo, mesmo quando estamos fazendo errado, mesmo quando estamos andando no caminho, mesmo quando não estamos no caminho. O Senhor nos ama e o Senhor quer mudar a história da nossa vida. Pai, nessa noite aqui a tua igreja se volta para a tua presença, se volta para a tua presença, para o teu colo. Oh Espírito Santo, é maravilhosa a tua presença, é maravilhosa a tua presença. Não há nada melhor, não há nada melhor que a tua presença, não há nada melhor que a tua presença. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, fortifica essa união. Oh Espírito Santo, faz uma obra extraordinária na nossa vida. E a nossa vida não pode mais ser a mesma, a nossa vida tem que ser transformada pela unção do teu Espírito. Oh Espírito Santo, não há nada melhor que a tua presença na nossa vida. Nós oramos, ó Deus, nós te agradecemos nessa noite. Nós te agradecemos, Espírito Santo, que a tua palavra toque profundamente o nosso coração, Pai, e que a nossa vida seja abençoada em todas as áreas. É o que nós oramos nessa noite, é o que nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você pode sentar nesse mesmo Espírito, queridos, aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Pode ficar. Glória a Deus, né? Pela presença do Espírito Santo. Tem uma coisa ruim que a gente usa óculos, é quando sai água dos olhos. Aí o cara que usa óculos não enxerga nada. Não é mesmo? Fica mais ruim ainda, fica tudo embaçado. Jesus querido. Oh, Pai amado. Irmãos, eu quero dizer para você que
falando a respeito do Dia dos Pais. É claro que nós sabemos, né, que a gente sempre fala isso, né? Dia das Mães é todo dia, Dia do Pai é todo dia também. Mas é apenas uma data que a gente usa para lembrar, né? Lembrar mais forte, porque a gente nunca pode esquecer, e com certeza eu acho que a gente nunca esquece mesmo, né? Que a gente tem um pai aqui na terra, e que a gente tem um pai também lá no céu, não é verdade? Então, eu quero... muito obrigado, meu querido. Minha irmã aqui, nos ajudando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar com você o seguinte. Você já ouviu falar em pastor? Já ouviu falar? Pastor? É. Na igreja nós temos também um pastor, né? O nosso pastor, ele tem que ser visto como sendo o nosso pai na fé, aquela pessoa que nos direciona, que nos guia. Antigamente as pessoas diziam, meu pai na fé é aquele pastor que me ganhou para Jesus. Mas na verdade ninguém ganha ninguém para Jesus, porque quem ganha é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que convence a gente do erro, do pecado, do juízo, e não é pessoa nenhuma. A pessoa é só um instrumento. Mas eu quero dizer para você, o teu pai na fé é aquela pessoa que você está aqui hoje. Então hoje, quem é o nosso pai na fé aqui? É o pastor Vanderlei. Ele é o nosso pastor. Viu, mano? É meu pai. Sou mais velho que tu, mas tu vai ter que aguentar essa. O pastor é o nosso pastor. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala muito a respeito, né, de pai, de filhos. E ela fala de respeito, amizade, honra. Muito importante isso, né? E às vezes a gente pode até esquecer isso, mas nunca pode esquecer, irmão. A Bíblia fala assim, honra ao teu pai e à tua mãe. E ainda diz mais, é um mandamento que tem promessa. Primeiro mandamento com promessa de Deus para a nossa vida. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu quero viver 150 anos. Aí eu pergunto, mas honra pai e mãe? Se honrar pai e mãe, a Bíblia diz, né? A Bíblia aqui, ó, a palavra, não sou eu, a palavra de Deus diz que quem honra pai e mãe vai receber uma promessa, vai receber uma recompensa. Os seus dias se prolongarão nessa terra. Amém, queridos? Honrar o pai e a mãe. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é honrar? A Bíblia, a palavra de Deus fala, né? Honrar é a gente reconhecer aquela pessoa como pai, como pastor, e reconhecer aquela pessoa, reconhecer a sua autoridade também. Não adianta nada dizer assim, que é meu pastor é meu pai, mas não reconhece a autoridade do pastor e nem a autoridade do pai. Jesus falou assim, vocês me chamam de pai, de senhor, de mestre, de rabi, mas você não faz o que eu digo, então não adianta nada, né? Não adianta você dizer que o pastor é o teu pastor, se a gente não honrar ele, obedecendo ele, está debaixo da direção dele. Quando a gente obedece o nosso pastor, a gente está honrando o nosso pastor, honrando. E será que Deus se agrada disso? Deus se agrada disso, porque Deus, nosso Deus, é um Deus de honra, não é mesmo? Um Deus de graça. Mas eu não consigo. Consegue sim, com a graça de Deus a gente sempre consegue fazer o que Deus diz que é para fazer. Sem a graça de Deus a gente não consegue mesmo, né? Deus diz que a gente tem que ser santo como Ele é santo. Aí você diz assim, mas meu Deus, isso é pesado, como é que eu vou ser santo como Tu és santo? Deus, não tem como, eu sou pecador, eu sou falho. Mas é aí que entra a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós só conseguimos cumprir o que Deus está falando se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós fazemos as coisas para Deus com alegria, com satisfação, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso ser.
Não é uma imposição. Ah, mas o meu líder está me impondo, o meu líder está me cobrando. Não, querido. Nós estamos debaixo da honra. Nós estamos debaixo do reconhecimento. Reconheça o teu líder como líder. Reconheça o teu pai como teu pai. Mesmo fazendo às vezes umas coisas que você acha que não concorda muito bem. Porque a gente vai ficando velhinho, vai ficando meio ruim de lidar. Não é? Fica cheio de mania, cheio de coisas, é tudo do nosso jeito, é tudo assim, é tudo agora, é tudo aqui, né? A gente fica meio assim. Eu disse, a minha esposa disse assim, tu não fica assim. Eu digo, eu estou tentando. Mas quando eu piso na bola, você me avisa. Vai pisar na bola toda hora que eu tá pisando na bola, toda hora que eu tá ficando meio ranzinza, sabe assim, meio ranzinza, meio chato. Não, a gente tem que... Ninguém gosta de ficar com a pessoa ranzinza, xarope, gosta? Ninguém gosta, né? Então às vezes, ela às vezes me puxa as orelhas, assim, olha, aí chega dia dos pais, nenhum filho quer vir aqui em casa. Por quê? Porque tu é muito chato. Eu digo, pô, mas eu acho que eu tô tão legal. Não, olha o que tu falou lá, eu digo, olha o que tu fez ali, eu digo, meu Deus. Mas não era isso que eu queria dizer. Mas falou. Mas não era isso que eu queria fazer. Mas fez. Então eu vou dizer para você, ó, muitas vezes o nosso pai, né, o nosso vô, lá, de repente, né, não é assim. A gente acha assim que não tá legal, mas deixa para lá, sabe? A gente fica um pouquinho mais velho e a gente tem que pegar e deixar para lá muitas coisas. Deixa para lá, não dá bola. Não fica bravo com ele, não fica invocado. Fica debaixo da bênção. Amém, igreja? Reconhece o teu pai como autoridade sobre a tua vida. Uma das coisas mais maravilhosas que eu já experimentei na minha vida. Meu pai tem 91, agora esse ano vai fazer 92. Né? E eu... vou lá na casa dele e às vezes a gente faz um cultinho ali, né? Ele tem o violão dele lá, que sempre tocou e cantou louvores a Deus. E aí pega o violão dele, pega o violão lá, pega o meu violão lá, tá lá dentro do guarda-roupa. Eu vou lá, pego o violão, e aí começa a tocar, e a gente canta e louva a Deus e ora, e é uma coisa extraordinária. Eu fico pensando, né? Aí um velhinho, 92 anos, cantando, louvando a Deus, ele não esquece a letra dos hinos e canta o hino, fala em línguas, glorifica a Deus, levanta as mãozinhas assim, fica glória, glória, aleluia. Eu digo, maravilha, porque o irmão falou que, irmão Luiz, nós somos pais e somos exemplo para os nossos filhos, queira ou não queira, a gente vai ser o exemplo deles. E eu fico olhando para o meu velho pai e fico pensando, puxa vida, se eu chegar a 90 e poucos assim, louvando e agradecendo a Deus dessa maneira, eu vou ser muito feliz. Me lembro que muitas vezes de madrugada eu me acordava e o meu pai estava de joelho, orando, e eu passava ali, olhava e, puxa vida, que coisa extraordinária. Levantava às 5 horas da manhã, atravessava, a gente morava do outro lado da ponte do Guaíba, ele atravessava a ponte do Guaíba para trabalhar em Porto Alegre, com frio, com chuva, de bicicleta, andava quilômetros e quilômetros de bicicleta, e deixava 3 filhos em casa com a esposa. Mas é um exemplo de fé, de buscar a Deus, de cantar, de louvar, de orar, de trabalho, exemplo de vida. E que nós possamos também deixar isso para os nossos filhos, exemplo de vida, de fé. Não há nada melhor que você possa deixar para os teus filhos, nem casa, nem terreno, nem casa, nem dinheiro no banco. Mas o melhor que você pode deixar para o teu filho é o teu exemplo de homem de Deus, de vida com Deus. É a melhor coisa que você pode deixar. Reconheça isso na tua vida. Amém, igreja? Precisamos. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso.
como eu disse antes, precisamos honrar. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teus pastores, honra os teus líderes, porque Deus se agrada disso. Eu quero ainda ler a palavra. Você disse, mas não leu a palavra ainda, mas eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra. Irmãos, o pastor disse ali, mano. Irmãos, um homem tinha um filho. Esse filho estava em casa. Presta atenção para você ver. E esse filho estava em casa. De repente, esse filho começou a crescer. E ele pensou assim, eu vou sair de casa. Eu quero conhecer outras coisas. Não vou ficar só aqui dentro de casa com meu pai, com a minha mãe. Eu quero conhecer o mundo. Então ele pega e foge de casa. Porque ele sabia que se ele pedisse para o pai para sair de casa, o pai não ia concordar. Então ele disse, vou fugir. E ele fugiu de casa. Foi ao mundo. O que aconteceu? Aquele pai ficou desesperado. E ele começou a procurar todos os dias. Ele procurava pela cidade. Todos os dias ele ia nos pontos de ônibus. Ele ia nos mercados, nos hospitais. Ele procurava aquele filho. E passou 1 ano, passou 2 anos. E nada deles encontrar aquele filho. E aquele filho já estava lá no mundo. E já estava passando necessidade. Estava passando dificuldade. E aí uma hora ele pegou e olhou num poste. Num poste tinha um cartaz e estava escrito assim: meu filho, volta para casa, porque o pai te espera. Volta para casa, meu filho, porque o pai te ama. E aquele pai fez um cartaz assim, colocou em tudo quanto é poste na cidade, tudo quanto é lugar. Ele ia na frente dos armazéns, na frente dos mercados e pedia para que ele pudesse colocar aquele cartaz ali. E assim foi. E aí um dia, aquele jovem caminhando pela cidade, ele chegou na frente de um estabelecimento e ele olhou e viu aquele cartaz. E ele olhou e viu, e o pai estava dizendo ali: meu filho, volta para casa, o pai te ama. E estava a foto do pai ali, entendeu? A foto do pai. Quando ele olhou assim, viu a foto do pai, disse: meu Deus, como é que pode? Eu pensei que meu pai já tinha me esquecido, eu pensei que eles estavam me odiando porque eu fiz isso, saí de casa sem falar nada, larguei tudo, abandonei tudo. Ele pega então e disse: eu vou voltar para casa. E ele então volta, e volta, caminhando, pegando carona, caminhando, e foi. E ele chega então na sua casa. Quando ele chega perto da sua casa, ele olha, o que ele vê, irmão? Quando ele chega perto de casa, ele vê que o portão estava aberto. E disse: oh, que perigo, né? Na cidade. Meu pai deixou o portão aberto e nunca deixava nada aberto. Aí ele chega na porta, quando ele chega na porta, olha, a porta aberta. E já era de noite já, e a porta aberta. Aí ele entra, pé por pé. Chega lá, seu pai está deitado, e ele chega e toca no seu pai. O pai acorda, vê o seu filho, até imaginando que era um sonho, e ele abraça o seu filho, e ele diz: sou eu mesmo, pai, voltei para casa, peço que o Senhor me perdoe, o Senhor me perdoa, o Senhor pode me perdoar. E aí disse: pai, só uma coisa, pai,
você não pode fazer isso que tu fez. Tu deixou o portão aberto, deixou a porta aberta, tu esqueceu, pai. Isso é um perigo, podia um ladrão, um assaltante, alguém entrar aqui e fazer o mal para você. Ele disse assim, não, nada disso. Quanto tempo faz que você saiu de casa? Ele disse, faz 2 anos. Ele disse, desde o dia que você saiu de casa, essa porta nunca mais foi fechada. Ela está aberta desde o dia que você saiu, só esperando o dia que você entraria por ela novamente. Que coisa extraordinária. Qualquer semelhança com o texto bíblico é mera coincidência. Quando estava aqui iniciando o culto, o irmão Luiz falou ali, eu disse para a pastora, já não preciso nem ler o texto mais, porque o irmão Luiz falou tudo que eu ia ler, né? Ali, esse texto da palavra de Deus. Irmão, diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. O que diz lá? Diz ali, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, parecia que estava tudo certo, mas de repente ele viu, ele caiu em si. Quando a gente está longe do pai, meu querido, eu quero dizer para ti, quando a gente está longe do pai, a gente está fora de si, está fora, porque se você abandonar o Senhor Deus, se você abandonar o teu pai, você está fora de si. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caiu em si, ele retomou a consciência, e ele disse, puxa vida, trabalhadores do meu pai, aqueles que estão na casa do meu pai, não tem falta de nada, e eu estou aqui morrendo de fome, porque não estou na casa do meu pai. Meu querido, você não precisa passar fome, você precisa voltar para a casa do Pai eterno. É isso, volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, pastor, eu fiz tanta coisa que não devia de fazer, eu falei tanta coisa que não devia de falar, mas não tem problema, a porta está aberta, aproveita que a porta ainda está aberta, a porta da graça está aberta, aproveita irmã, o Senhor está te esperando. Caia em si, recobra o juízo, volta para a realidade, venha para a presença do Pai. Se você quer ter uma vida vitoriosa, faça o que diz aqui o versículo 20. O versículo 20, o que fala? Levantando-se, foi para seu pai. A gente sempre diz, né? Dá um passo para Deus, que Deus dá 2 passos para ti, tua direção, né? Tu dá um passo em direção a Deus, Deus dá 2 passos em direção a você. Você dá 5 passos em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. E a Bíblia fala, aquele pai da palavra, ele nunca aceitou que o filho tivesse ido embora, mas ele deixou, mas ele não aceitou. Ele esperava que o filho voltasse. E passou muito tempo, e quando o pai olha lá longe, diz a Bíblia, vinha ele ainda longe, quando ainda estava longe, o outro irmão não viu, os empregados do pai não viu, quem estava na casa não viu, mas quem viu, ainda longe, o pai olhou e viu. Ele vinha maltrapilho, ele vinha sujo, ele vinha magrinho, era só corioço, porque ele quase nem comia, passando necessidades. Mas o pai olhou lá longe, olhou, botou o olho e viu, e disse, é meu filho, é meu filho que está voltando. O que eu faço? Eu vou até ele, eu vou correr até ele. Olha lá, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E o que ele fez? E correndo. Viu só, irmão? É dessa maneira que o Pai nos recebe.
Se você está aqui hoje é dia dos pais, dá esse presente para ele, dá a tua vida para ele, dá a tua vida para ele. Para o nosso pai aqui na terra a gente pode dar um presente, né? A gente pode dar um perfume, dar uma gravata, dar uma meia, dar uma calça, dar um abrigo, qualquer coisa material. Mas e para ele, o que a gente pode dar ao Senhor que tem tudo? Só a nossa vida mesmo. Dá a tua vida para ele hoje. Hoje é dia dos pais, assim, paizinho amado, querido. Eu quero dar minha vida para ti hoje. Eu quero me entregar para ti hoje. Senhor, hoje eu dou 2 passos em tua direção. Eu sei que o Senhor vai vir correndo para mim. O Senhor vai vir correndo para mim. Extraordinário. Extraordinário. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus para conosco. Abraçou e beijou. Mas ele estava sujo. Mas o pai o abraçou e o beijou. Mas ele estava com um cheiro não muito bom. Sabe aonde ele estava? Um pouquinho antes, ele estava no chiqueiro dos porcos. Então acho que o cheiro dele não era muito bom. Às vezes a gente não está cheirando bem, espiritualmente falando. Embora às vezes esteja com perfume francês. Mas às vezes a alma não está cheirando bem. Mas Deus quer te abraçar. O Pai Eterno quer te abraçar nessa noite. Você ouviu o que eu estou falando? O Pai Eterno quer te abraçar nessa noite. Ele quer te abraçar. Ele quer te abraçar. Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida. A palavra de Deus fala que quando alguém se arrepende, quando alguém volta para o Pai, há festa no céu. Festa. Eu vejo uma coisa aqui, você já viu que Deus, ele não economiza na festa? Não é mesmo? Deus não economiza na festa. Se você se volta para Deus, Ele vai se voltar para você com todas as suas bênçãos, com toda a vitória, com tudo aquilo que você precisa. O filho diz assim para o pai no 21, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, no versículo 22, disse aos seus servos, trazei depressa, trazei depressa, o quê? A melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. A melhor roupa, uma nova vida em Cristo. Anel no dedo, compromisso. Anel no dedo é compromisso, né? Quando a gente coloca um anel aqui no dedo, aqui da mão esquerda, na direita, depois na esquerda, é compromisso. Então ele está falando aqui, o pai fechou um compromisso com seu filho. Coloca sandália nos pés dele. Por quê? Porque os escravos da casa todos andavam de pé descalço. Só quem era filho, só quem era da casa do pai andava de sandália. E o filho chegou em casa todo sujo, sem sandália nos pés. E ele disse, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como empregado. Me aceita até como empregado teu, que eu vou ficar louco de faceiro. Vou ficar faceiro, porque pelo menos eu vou ter o que comer, eu vou herdar as bênçãos hoje. Mas o pai disse, não, eu não quero que você seja um dos meus empregados. Você era meu filho, você é meu filho, você será meu filho. Você vai ter uma roupa limpa, você vai ter anel no dedo e você vai colocar sandálias novas nos pés. Que coisa extraordinária. Você quer receber essas bênçãos de Deus na tua vida? Oh, glória! Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Diz ali a palavra. Que o pai ainda tinha mais. Deus sempre tem mais. Tragam aquele bezerro cevado, aquele que está preparado para um dia especial. Sabe por quê?
porque o dia especial chegou. O dia especial chegou, é hoje, meu querido. Deus quer te dar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa. Nós só precisamos reconhecê-lo como Pai. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele disse assim: meu Pai que está no céu. Ele falou? Não. Ele disse assim: Pai nosso que estás no céu. Ele dividiu. Ele dividiu. Como às vezes a gente diz para os netinhos da gente, tem que aprender a compartilhar. Eu te não diz para os filhos? Filho, empresta o teu brinquedo para o amiguinho, porque a gente tem que aprender a compartilhar. Dá um pouquinho do salgadinho para o teu amigo. A gente tem que aprender a compartilhar. E Jesus, ele aprendeu a compartilhar conosco a presença do Pai. Ele disse: quando vocês orarem, quando vocês chegarem diante de Deus, vocês não precisam mais dizer assim: Senhor Deus eterno, excelso, soberano, poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Você não precisa mais dizer isso, porque eu quero compartilhar algo tremendo com vocês. Vocês poderão dizer assim, ó: Pai nosso que estais no céu, porque assim como Ele é meu Pai, a partir de hoje, Ele é vosso Pai. Amém, igreja? Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o Paizinho. Oh, glórias a Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor que ter o Senhor como nosso Deus. Que você nessa noite grave isso no teu coração. Eu vi as crianças dizendo ali, cantando, né? Não há pai melhor que o meu, né? Não há pai melhor que o meu. E é mesmo. A gente acha assim que não há pai melhor que o meu. Mas sabe quando que a gente acha isso? Quando a gente é pequeno. Que depois a gente vai crescendo e a gente já não acha assim tanto isso, né? Mas por isso que Jesus disse assim, que para a gente chegar a Deus como Pai, a gente tem que ser como uma criança. A criança, extraordinária criança. É extraordinária. Chegue adiante de Deus como uma criança. Glorifica Ele, chora diante dEle. Pede a sua bênção, como a gente fazia antigamente. Chegava e dizia: bênção, pai. Bênção, mãe. Às vezes eu me lembro que a gente estava deitado na cama e a gente gritava lá do quarto: bênção, pai. Aí não ouvia, a gente gritava mais alto: bênção, pai. Aí ele respondia de lá: bênção, meu filho. Vai dormir, guri. Isso eu vinha ligeirinho, né? A gente dava benção pai, benção mãe, mas ficava embaixo das cobertas conversando. E o pai dizia: benção, velho. Vai dormir, guri. A coisa pega. Mas é interessante, né? Que você receba nessa noite todas as bênçãos de Deus. Assim como você está mesmo. Inclina a tua cabeça aí. Coloca o teu coração na presença de Deus. Deus está aqui. 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 Oh! Deus Pai está aqui. Você pode se conectar com Ele. Você pode. Você deve. Você deve se conectar com Ele. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Nessa noite, Pai, tão especial, Pai, nessa igreja.
Nós unimos a nossa fé, o nosso amor ao redor do nome bendito e maravilhoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Oh, Paizinho eterno, muitas vezes são, ó Pai, as nossas lutas, dificuldades que nos afastam da tua presença. Muitas lutas, ó Pai, problemas, mas nós estamos clamando a Ti nesta noite. Pai, que nada nos tire da Tua presença, não afasta de nós o Teu Espírito Santo, que a cada dia nós possamos sentir a Tua presença forte, poderosa, extraordinária na nossa vida, Paizinho. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos desampara, sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, sabemos que o Senhor está alerta, está atento, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que na terra te adoram em espírito e em verdade. Pai, aqui nessa noite nós te adoramos em espírito e verdade, colocamos nossa vida inteiramente na tua presença, estamos por inteiro diante de ti, ó Pai, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua autoridade, reconhecemos a tua palavra como palavra do Senhor, reconhecemos, Pai, que através da oração temos comunhão contigo, temos acesso ao teu trono, Paizinho amado e querido, Abba Pai, Deus da nossa vida, nós glorificamos a ti nesta noite, Pai, que cada um dos teus filhos receba dessa presença, receba dessa glória, receba dessa graça extraordinária. É no nome do Senhor que nós oramos, Deus, é no teu nome que agradecemos.